Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas de Sociologia. Chegamos então à nossa quinta aula e a temática da aula de hoje é acerca da ciência política. Um ponto muito importante que eu queria destacar é que vale a pena informar que a sociologia, de modo geral, ela é dividida em quatro partes. Nós já estudamos aqui a primeira parte, que é a antropologia. Nós também vimos um pouquinho o que é a ciência social, ou como é que são as ciências sociais, a segunda parte. E nós vamos trabalhar agora, rapidamente, a ideia da ciência política. E também existe uma quarta parte, que é a própria economia. Então, a primeira coisa importante para destacar aqui é, afinal de contas, entendermos a relação entre poder e cidadania. Então, de modo geral, um ponto muito importante é que a política vai tratar justamente sobre a relação de poder, ou a informação mais importante que conecta a vida política ao poder. Então, esse é um primeiro ponto muito importante para a gente informar vocês aqui com relação a essa aula. Então, muito bem, aqui no capítulo 11, né, que a gente escolheu para esta aula, nós vamos tratar da política, do poder e do Estado. Uma coisa muito importante, então, que nós temos que compreender é que existe, assim, uma grande incompreensão, ou talvez, quem sabe, uma grande desinformação com relação à temática da política. Então, a nossa vida toda, socialmente falando, ela é determinada por questões políticas. Então, eu posso usar aqui, por exemplo, a expressão que é colocada aqui no texto, né? Você já pensou em quantas coisas boas na sua vida foram conseguidas por lutas políticas? Hoje você pode postar na internet, por exemplo, que você odeia política, ou que o nosso governo atual é corrupto, ou que os governos democráticos brasileiros são corruptos. Há tempos atrás, durante a ditadura militar, se você publicasse isso em qualquer jornal, ou se naquela época houvesse, né, existisse a internet, você postasse isso no teu Instagram, no teu Twitter, certamente você seria preso. Então, esta liberdade de dizer o que você pensa, por mais que possa parecer certas vezes um certo absurdo, é uma conquista política da democracia. Então, é claro que existem excessos, exageros, mas ao mesmo tempo basta lembrar que a liberdade de dizer aquilo que se pensa é uma conquista política, a liberdade de expressão. Então, esse é um ponto muito importante. Tanto é que qualquer um de nós hoje, né, graças ao Google, tem uma conta no Gmail e automaticamente também tem uma conta no YouTube. Então você pode criar uma conta própria, um canal próprio no YouTube e você pode divulgar as suas ideias. O que seria impensável alguns anos atrás no Brasil e em certos países do mundo. Então, o primeiro ponto importante, né, é um conceito que vem lá do Weber. Ciência política estuda primeiramente o conceito de poder. E qual é a explicação? Qual é o conceito mais básico de poder? Não é? Tem a ver justamente com a definição que vem de Weber. A política é a luta por participar do poder ou influenciar a sua repartição. Mas, afinal de contas, o que é poder? Simplificando, é a capacidade de você impor a sua vontade diante de outra pessoa, mesmo contra a vontade dela. Esse é um conceito básico de poder que vem lá do Weber. Daí, por exemplo, aqui, vem um exercício, né, de imaginação, vem uma explicação muito básica para dizer, veja, uma pessoa tenta assaltar você. Ela impõe, graças à arma, à faca, seja lá o instrumento que ela tem na mão, ela tenta obrigar, impor a vontade dela sobre você, mesmo que você não queira. Certo? Então, nesse caso, é uma forma de poder. E esse poder se dá pela violência, física especificamente, não é? Digamos que, sei lá, um policial está por ali e defende você. Ele está fardado, né, tal, e ele defende você. Nesse caso, esse policial também usa da violência para ir contra o ladrão. Entretanto, o ponto mais importante nessa questão é, os dois agem com violência. Entretanto, qual é legítima? Essa é a pergunta mais importante. A ideia do poder se dá pela sua legitimidade. Então, nesse caso, uma força, digamos assim, tente entender uma coisa muito interessante na relação familiar. Um pai que é o tempo todo violento, ele exerce o poder. Mas, em certa medida, esse poder ele não consegue legitimidade durante muito tempo. Porque o uso da violência de forma desmedida também é uma coisa muito preocupante. Então, o ponto mais importante para pensar a lógica do poder é pensar na sua legitimidade, né? Então, nesse caso, o Weber também cria 3 formas de dominação para dizer, eu preciso impor a minha vontade sobre os outros, mas eu tenho que criar uma forma de compreensão dessa pessoa que obedece, de tal modo que ela entenda que é legítimo o que eu estou fazendo.
tem razão de ser o que eu estou fazendo. Entende? Então esse é um ponto muito importante. Então por isso existem 3 formas básicas de dominação segundo Weber. A tradicional, então sempre foi assim. Pelos hábitos, pelos costumes, pelas práticas, nós obedecemos porque sempre foi assim. Então eu posso pensar do ponto de vista religioso como uma explicação muito básica para entender isso, né? Então dessa maneira, eu entendo que eu consigo convencer alguém com base na tradição. Sempre foi assim, nós obedecemos e ponto final. Agora vem aqui a dominação racional legal. Nesse sentido, entra a importância do exemplo do funcionário público. Então, ele não faz aquilo que ele bem entende, somente porque ele é colocado ali num cargo público como funcionário. Ele tenta e deve, acima de tudo, respeitar as leis. E essas leis impõem uma legitimidade, ou seja, o funcionário público estudou, passou num concurso público, exerce uma função pública e ele tenta fazer com que realmente a lei seja cumprida. Então, ele justamente age de acordo com a lei, tenta ser o mais fiel à lei. E nesse caso, então, a obediência não é ao funcionário público, ou o funcionário público não faz aquilo que bem entende, ou não deveria fazer, não é? Ele faz aquilo que a lei ordena. E aqui existem 2 exemplos muito básicos, né, que vem aqui a explicação da dominação carismática. E aí que vai entrar uma relação muito forte com a política. No caso, a gente pode ter aqui o exemplo do Hitler, não é? Tanto quanto... Vejam, são 2 líderes carismáticos com ideais diferentes, mas a lógica carismática permanece a mesma. Ou seja, quem seguiu o Hitler foi convencido pela ideia de que ele era um representante quase que divino na Terra. Que ele era o Führer, o guia, o cara que ia salvar a Alemanha da Primeira Guerra Mundial, né? Claro que criou depois uma outra guerra, ainda pior, para justificar suas ideias. O Martin Luther King também lutou pelos interesses dos direitos dos negros nos Estados Unidos. E esse movimento de direitos civis do Martin Luther King se deu também pela capacidade argumentativa, pelo discurso, pela retórica, pela capacidade de convencimento. Então, essa é uma coisa muito importante que vem do líder carismático, a capacidade de comunicar-se bem e convencer as pessoas graças à sua capacidade argumentativa. Então, aí vem a questão do poder carismático. Ao mesmo tempo, então, é muito interessante perceber que esses valores que estão ligados a essas representações de dominação, elas precisam ser legitimados, como eu acabei de falar para vocês, né? Então, nesse sentido... por que as pessoas obedecem essas regras? É porque justamente entra aqui uma questão interessante que é a criação do Estado. Também é uma ideia que vem do Weber. Para o Weber, o Estado é o detentor do monopólio da violência legítima em um determinado território. Em outras palavras, diz aqui o texto, o Estado tenta ser a única instituição a qual a população reconhece o direito de, em determinadas situações e ocasiões, usar a violência. Então, nesse caso, vejam, quando você vê o ladrão e a polícia, quem você considera que realmente está usando a força? Entendeu? Com legitimidade. Normalmente a polícia, porque a polícia representa, nesse caso, o próprio Estado. Esse é um elemento bem interessante, porque no fim das contas, veja, você pode achar em circunstâncias como essa, né, que eu coloquei para vocês, que a polícia tem o direito de praticar a violência. E os criminosos não. Em outras palavras, você provavelmente considera que a violência praticada pela polícia no cumprimento da lei é mais legítima. Então, nesse caso, justamente a ideia de monopólio é justamente uma palavra emprestada da economia para dizer que realmente um único grupo deve, quando necessário, usar a violência para legitimar a paz, por exemplo, né? Então, isso é um problema bem interessante na vida social. Mas é um conceito interessantíssimo que vem de Weber e que nós temos até hoje. Então, nesse sentido, né, é muito interessante perceber que aquilo que a polícia está fazendo nessas situações é cumprir a lei, né? Só que tem um elemento bem interessante, né? Aí que nasce a própria conceituação do Estado. De um modo geral, aqui vem um conceito interessante. O Estado não nasce simplesmente porque as pessoas querem. Num primeiro momento, os estados surgiram como uma forma de violência em si, a ideia da guerra. Então, se a gente for olhar para a Europa, muitos estados, muitos países que existem lá, são consequência de guerras, de conflitos, de muitos momentos de expropriação, muitos momentos de violência propriamente dita, né? Então,
O que vai acontecer agora é a explicação de como que esses estados modernos eles foram se dando, foram se constituindo naquilo que nós compreendemos hoje. Se a violência por si só, ela deu origem a muitos estados, nós temos que tentar cessar essa violência por meio de contratos ou acordos. Então nós vamos ter agora 3 teóricos muito importantes que vão tentar explicar, no fim das contas, como é que nasce o Estado. Então isso é uma coisa muito importante para explicar. Então, somente para falar aqui rapidamente, né? Antes de chegar lá nos 3 autores, que é o Locke, o Hobbes e o Rousseau. É muito importante destacar aquilo que o Charles Tilly fala, né? Os estados modernos não eram muito diferentes das quadrilhas criminosas, que para não agredir o povo, cobravam impostos desse povo. Entretanto, para se manter, o Estado precisava conquistar o apoio dos governados. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque aqui vai entrar uma coisa fundamental que nós já vimos lá com Maquiavel. Maquiavel é considerado o pai da ciência política por não pensar um Estado ideal, mas como um Estado é. Esse é um ponto muito importante. E também lembrar, não é, que, querendo ou não, nessa luta de conflitos dentro dos próprios estados, existem grupos diferentes que são marcados para disputar esse poder, além daquele que tem o poder legítimo com base na monarquia, por exemplo, né? Então, o poder não é exercido apenas pelo governo, pela polícia, pelos tribunais, pela violência. A disputa de poder também passa pela disputa de ideias, como o Gramsci vai falar, né? O grande autor italiano. Pela produção de cultura, de notícias. E aí nasce, então, uma preocupação muito interessante através do conceito de hegemonia. Ou seja, eu tenho que legitimar não apenas o poder do Estado em si, na mão de uma única pessoa, como um monarca, mas como é que os grupos conflitantes dentro desse Estado acabam chegando a certos acordos, porque os interesses são muito diferentes. Então, pensar o povo como um único grupo é uma coisa equivocada. O povo é um conceito geral, mas dentro do povo existem grupos específicos que vão defender interesses específicos, sejam dos trabalhadores, sejam dos professores, sejam dos trabalhadores, por exemplo, da indústria e os trabalhadores do mundo agropecuário. Então, isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar o conceito de hegemonia. É uma ideia de luta pela liderança da sociedade, como diz aqui o Gramsci, né? Daqui a gente já falou sobre o Maquiavel, né? Já algumas vezes, então é bem conhecido já o conceito dele, né? O que eu acho mais interessante é perceber que um Estado para ser forte, ou uma cidade, um grupo para ser forte, tem que ter autonomia. E essa autonomia, então, demanda uma organização muito forte por parte, por exemplo, de um exército que seja próprio, não de mercenários, que eram contratados naquele período do Maquiavel para guerrear. Então, o mercenário luta para quem paga mais, né? Então, isso é o grande dilema aí que ele vai colocar, né? Ele vai falar que, às vezes, o governante pode ser cruel, mas essa crueldade tem que ser sempre com o inimigo, e não com o seu próprio povo. Então, esse é um ponto bem interessante. Por isso, então, agora vem a questão dos 3 contratualistas, né? Mais famosos aí. A pergunta mais importante é, se todos nós nos reuníssemos e fundássemos um Estado por nossa própria vontade, como ele seria? Daí nós temos 3 ideias. A primeira delas, então, é que no conceito desses 3 autores que aparecem aqui agora, sempre nós temos que ter, como pressuposto um estado de natureza. O que é isso? A ideia de que no estado de natureza, cada um faz o que bem entende. E que, de certa maneira, nós vamos ter então 3 conceitos diferentes de cada autor com relação a esse estado de natureza. Para alguns, esse estado é violento, para outros não. Então a gente vai tentar explicar isso rapidamente agora. Para o Hobbes, por exemplo, o estado de natureza é um estado constante de guerra de todos contra todos. Ou seja, existe uma violência permanente, apenas o mais forte vence. E os mais fracos devem obedecer ou devem se submeter à vontade do mais forte. Para isso acabar, é preciso fazer um certo contrato, onde as pessoas, então, todas elas renunciam a essa vontade de tudo querer, de grande poder, o mais forte e o mais fraco, e eles concedem ao monarca o poder de governar. Então, esse é um conceito interessante que vai nascer a partir do Leviatã. Essa imagem aqui, até vou ampliar um pouquinho, do Leviatã, representa justamente no seu corpo, aqui no seu tórax e nos seus braços, no seu abdômen aqui, a representação de que são muitas pessoas que compõem esse estado, mesmo que exista um monarca governante. Então, o Leviatã representa justamente essa ideia
de um poder comum que é dado a um governante para dominar, para governar. Essas pessoas devem respeitar o governante porque ele teria, então, a capacidade, como monarca, no caso, de impor a sua vontade. E essa vontade seria sempre boa, de um modo geral, porque, nesse caso, ele teria a sabedoria para governar a vida social, a vida comum. Né? Então, esse é um ponto muito importante. Então, lá no estado da natureza, né, para o Hobbes, existiria um medo constante. Mas no estado, existiria a ideia da paz com base na lei imposta pelo monarca, que teria a capacidade de ser mais ou menos o governante e o juiz dessas pessoas. Para o Locke, por exemplo, não é, tem uma questão um pouco mais otimista na questão do estado da natureza. O que isso significa dizer? A priori, no estado da natureza, todos nós seríamos livres e teríamos direito à propriedade. Só que o grande dilema é que nós precisamos de um contrato social de Estado, ou do Estado, para que a gente possa realmente ter um certo equilíbrio no julgamento das coisas. Porque, segundo Locke, ninguém é bom juiz de si mesmo. Então o Estado aparece como uma terceira pessoa para dirimir as contendas, os conflitos entre as pessoas. Essa é a ideia do Locke. Mas no estado da natureza, todos nós teríamos direito à propriedade e à liberdade. Então, não seria um estado violento, seria um estado no qual nós teríamos condições básicas para ter uma vida boa. Mas o Estado aparece para garantir um equilíbrio nas relações sociais. Esse é o ponto mais importante aqui, certo? Então, vale a pena destacar essa ideia de que Locke é o primeiro cara que vai defender o direito à liberdade e à propriedade como um direito inato, natural de todo ser humano. Já para o Rousseau, né, que é o nosso terceiro autor aqui, né, é muito interessante perceber que no estado de natureza, todos nós seríamos realmente livres e felizes com o pouco que nós teríamos, né, que possuíssemos. Então, nesse sentido, o que acontece é que com a convivência social com os outros, nós nos tornamos um pouquinho mais preocupados com uma ideia de posse e de poder, por uma influência que vem dos outros, porque nos preocupamos demais com a opinião alheia. Esse é o ponto de vista dele. Então, de um modo geral, essa caminhada de convívio com os outros levou o ser humano a uma certa corrupção. E nesse sentido, então, nós inventamos o Estado para nos proteger dessa ideia social de tudo querer, de tudo poder. Né? Então, para Rousseau, vou ser bem pontual aqui, a única maneira de preservar a liberdade após o surgimento do Estado seria se todos nós aceitássemos entregar os nossos direitos uns aos outros. E nesse caso, então, existe a ideia da representação do Estado como uma vontade geral. Né? Aparece aqui, né? A vontade do conjunto dos cidadãos que visa o bem comum. Então o Estado vai aparecer muito mais como uma espécie de um acordo contratual entre as partes para que exista uma vida um pouco mais equilibrada. Para que justamente essa corrupção do Estado ou da vida social não nos leve à violência total ou à ideia de tudo querer também, né? Então esse é um ponto bem interessante aqui no pensamento do Rousseau. Aqui tem um quadro bem explicativo, né? Bem simples para explicar essa ideia. Para ser bem rápido agora, então, para concluir, basta lembrar quais são os regimes políticos que nós temos. Então, vale lembrar rapidamente o que é um regime político. Então, vem um conceito aqui rápido do Bobbio, Matteucci e Pasquino. Um regime político é um conjunto de instituições, leis e valores que regulam a luta pelo poder em determinada sociedade. Então, aqui, vale lembrar que, de modo geral, todo mundo democrático, que é o mais comum hoje no mundo afora, ele é determinado pela divisão dos três poderes, que nós conhecemos muito bem. Só que é muito importante perceber um elemento mais interessante ainda. Como é que um regime político democrático deve ocorrer segundo esses autores aqui? O Alvarez, o Chaibub, o Limonge e o Previvoski. Acho que é assim o sobrenome dele, né? O chefe de governo do Poder Executivo é eleito pelo voto, né? Os membros do Poder Legislativo são eleitos pelo povo, também pelo voto, e há mais de um partido político. É claro que aí vem um ponto muito interessante, não é? De um modo geral, nós temos que entender, então, que, por mais que existam esses regimes democráticos em muitos países, existe uma divisão fundamental entre o regime parlamentarista
e o regime presidencialista. O que significa dizer isso? No parlamentarismo, como na Inglaterra e na Alemanha, como diz aqui no texto, as pessoas, o povo elege o poder legislativo, e o poder legislativo define quem vai ser o chefe do poder executivo. Então, nós elegemos os deputados e senadores, e eles escolhem quem será o nosso presidente, ou o nosso primeiro-ministro nesse caso. No nosso mundo presidencialista do Brasil, né, e também dos Estados Unidos, nós elegemos também o presidente. Né? Esse é um ponto bem interessante para mostrar a diferença aqui. Então, nesse caso, né, essa ideia básica, bem geral aqui, existe um exemplo bem interessante para mostrar também essas dificuldades que existem do ponto de vista histórico para mostrar o desafio das democracias, né, e dos conflitos sociais que existiram na história. Então, por mais que isso aconteça muito hoje na África, não significa dizer que não aconteceu em outros lugares do mundo. Um exemplo bem clássico é a Guerra do Paraguai e os conflitos dentro do Reino Unido, né, para os países serem independentes ali, como por exemplo a Inglaterra. Aqui tem um desafio bem interessante, né, porque querendo ou não, nós vivemos hoje num regime democrático, como foi mostrado agora há pouco ali em cima, a ideia de que é preciso ter mais do que um partido político. E o partido político sempre é a manifestação de interesses particulares de grupos sociais. Então, nesse caso aqui, partidos políticos são associações que têm o objetivo de disputar o poder político. E dessa forma, então, os interesses acontecem, eles se dão graças à possibilidade que existe das pessoas se organizarem com base em interesses comuns. Só que para isso acontecer, é necessário, então, um acordo entre as partes dentro de um partido político para que eles possam realmente chegar em um denominador comum, em interesses comuns. Porque, veja, por mais que eu tenha, interesses em defender a classe dos professores, as minhas ideias, às vezes, não são iguais às ideias de outros professores. Então, eu tenho que chegar num acordo. E por isso a ideia da votação também interna entre os partidos para chegarem nos acordos, né? Então, o que é bem interessante perceber aqui? De um modo geral, os partidos políticos, eles nascem muito mais na perspectiva de defender interesses de pequenos grupos sociais. Porque a burguesia e os mais ricos, por si só, já conseguem, graças ao seu poder econômico, influenciar as eleições, ou influenciar as pessoas, ou até, mais do que as eleições, as pessoas que assumem cargos políticos. Esse é um ponto muito importante. Então aqui tem, por exemplo, uma disputa que foi apresentada em 92 do grande milionário Ross Perot, né? E aqui na revista Times, né, na capa da Times, vai aparecer o seguinte, né? Esperando por Perot. Ele está liderando as pesquisas, mas ele pode liderar o país, a nação, né? Essa é a pergunta. E ao mesmo tempo aqui uma propaganda interessante que era utilizada com base na ideia da vida dos trabalhadores, né? Ou seja, use a sua cabeça, apoie o seu próprio time votando nos trabalhadores, né? Nos trabalhistas, né? Então essa é uma ideia interessante aqui. Então o que é muito importante perceber é que historicamente falando, no Brasil isso é um pouco mais complicado, mas em outros países é muito mais claro. De um modo geral, nós temos sempre duas posições clássicas, a direita e a esquerda. A direita vai sempre defender os interesses mais voltados à burguesia e àqueles que têm mais poder econômico, e a esquerda sempre mais às classes sociais. Então, essa é uma herança que a gente vai ter lá do mundo francês, né, da própria Revolução Francesa, pré-Revolução Francesa, para ser mais exato, e historicamente isso é mais clássico. Por exemplo, Inglaterra e Estados Unidos é muito mais claro. Os democratas são mais à esquerda, os republicanos mais à direita. Na Inglaterra isso é muito mais escancarado. É o Partido Trabalhista e o Partido Conservador. Então, classicamente, são sempre essas duas lógicas. E isso não se difere em qualquer lugar do mundo. É quase a mesma coisa. O que vai acontecer no Brasil é que nós vamos ter mais o povo do centrão. E isso é uma coisa muito interessante, porque você tem pessoas que são bem definidas. Eu sou direita, eu sou esquerda. Mas existe sempre uma luta e uma disputa pelo centro. Justamente porque essas pessoas elas não são exatamente muito simpatizantes nem da esquerda nem da direita. Elas precisam ser convencidas, né,
pelos ideais ou pela lógica ou pelos interesses de cada partido, de cada grupo de ideias. Então, essa é uma dinâmica de qualquer democracia moderna. A ideia de que existem dois polos fundamentais, por isso que a gente fala tanto em polarização da política no Brasil e no mundo, direita e esquerda, e tem o pessoal do centro. E o pessoal do centro precisa ser convencido pela simpatia ou até mesmo pelos ideais de cada grupo que defende interesses conservadores ou, sei lá, mais voltados à dimensão trabalhista ou populares, né, ou interesses populares. Essa é a ideia principal aí da aula 5. Agradeço a atenção de vocês e espero que a aula tenha sido proveitosa. Um forte abraço e tudo de bom para vocês.